Tudo tranquilo? Dando continuidade ao entendimento da prótese protocolo, nós vamos então concluir o assunto da semana passada. A semana passada nós colocamos, instalamos uma prótese em caráter de carga imediata, né? Aquela prótese vai ficar 4 meses na boca do paciente, desse paciente aí, né, que nós mostramos para vocês, e passado 4 meses, no caso mandíbula, e 6 meses para maxila, a gente vai fazer as próteses definitivas. Então agora nós vamos dar continuidade ao entendimento, à sequência, como nós vamos fazer a definitiva, tudo bem? É poucos slides, porque a maioria do entendimento você já obteve na sequência passada da carga imediata. Mas aí só repetindo, lembra que o caso era essa paciente, né? Que chegou desse jeito pra gente. A gente mostrou isso para vocês já, só repetindo, né? E finalizamos assim com a prótese provisória, né? Certo? Lembrando. Então agora, o protocolo Brennemark em 2 tempos cirúrgicos, né? Esse é o mesmo caso, né? Não é o mesmo caso, é outro caso esse aqui, mas dando continuidade. Então, passados 4 meses, o que nós vamos fazer? Nós vamos moldar os implantes que já estão osso integrado ali. Aqui estão os transferentes, então. Transferente do mini pilar. Não é transferente da cabeça do implante, é transferente do mini pilar. Vamos posicionar no paciente, certo? É um outro caso, mas a sequência a mesma que faria naquele caso. Inclusive 5 implantes aí, né? Então, ó, os transferentes posicionados, transferentes para moldagem aberta. Agora a gente vai fazer a união deles com resina. Na outra vista. Primeiro passa o fio dental para facilitar a segurança, para facilitar a acomodação, a colocação da resina Duralay. Então aqui, né? Pode ser resina Duralay ou pode ser outra resina, né? Eu gosto muito de usar a resina da marca Pater, que é uma resina que não tem contração de polimerização. Mas pode usar Duralay tranquilo uma outra. Pode fazer essa esplintagem também com fio de amarrio, né, da ortodontia, mas eu acho muito mais prático, não tem necessidade de ser esse aí em metal. Pode ser o fio dental mesmo, porque o objetivo aí é o mesmo para facilitar a colocação da resina. E por ser um fio liso esse aí, eu acho até mais difícil, mais chatinho de paralisar a resina. Ok? Então olha aí a resina colocada. Só é prudente que após a colocação da resina sobre o fio, que você dê um corte ou aqui do outro lado, para liberar a tensão de todo esse conjunto da resina, sabe? Corta com um disco de carborundu e depois une novamente, só para liberar, né? Para liberar a tensão, certo? Olha lá, então, outra vista, tá vendo? Ó, o cortezinho com um disco de carborundu, faz um corte ali, libera essa tensão, ali foi feito 2 cortes, tem profissional que manda fazer mais, mas um é o suficiente. Então corta aqui, na verdade corta até do outro lado, até separar todo o conjunto. Corta, separou, liberou a tensão, vem, une novamente, porque tem que ficar unido para fazer a moldagem, tudo bem? É um cuidado a mais que você tem para garantir a fidelidade de cópia desse conjunto, dos conjuntos dos transfer, em relação aos implantes que está moldando, tá bom? Personaliza a moldeira, em todos os casos que a gente usa assim, a gente abre, lembra quando eu mostrei uma moldagem que foi feita pela Neodent, né, só para mostrar mesmo no manequim, a pessoa fez só furinhos assim, né, em cima do transferente. Aí eu ainda comentei no dia da aula, não sei se vocês lembram, que era muito difícil a gente acertar na hora que o material estiver aqui dentro, levar precisamente sobre os parafusos passantes do transferente. Agora sim não, né? Uma largura um pouco maior e dá tranquilo, certo? Feito lá na boca, a gente usa dupla moldagem em tempo único, os 2 materiais são manipulados ao mesmo tempo, material leve e material pesado.
A secretária faz um, você faz o outro, leva para a boca, depois você desparafusa, tira. Ao tirar a moldeira, você vai enxergar isso aqui, né? Os transferentes vêm junto, né? O que você vai fazer agora? Conectar os análogos do mini pilar, porque aí no caso a gente está moldando o mini pilar. Vai conectar os análogos aí, colocar gengiva artificial e vazar o gesso. Vazar em gesso tipo 4. Ok? Vamos ver. Aí os análogos, ó, são parafusos idênticos internamente, né? Não a parte externa dele, mas aqui por dentro dele, ele tem um orifíciozinho que vai passar o parafuso no final, mas eles são idênticos ao parafuso, ao diâmetro da luz do implante que está lá na boca, do mini pilar. Aí eles conectados sobre o molde, gengiva artificial sendo posicionada, só repetindo, a gente vem em direção ao análogo 1 milímetro, 2 milímetros, cobrindo o análogo, ok? Agora vazamento do gesso. Vazou-se o gesso, você vai ter esse modelo, dessa maneira, no caso da boca. Então você vem e faz uma chapa de prova convencional sobre toda essa estrutura, resina, cera, ó, desse jeito, e aí registro interoclusal do jeito que você aprendeu em prótese total, tá? Aí aqui só um resumo, lembra, mesmo se for superior ou inferior, vai tirar as linhas, os planos, tudo direitinho, certo? Quando tiver nessa situação, vai transferir para o articulador, mandar para o protético montar os dentes. O protético pode montar os dentes, ou já pode até fazer a barra metálica. Mais à frente você vai ver a barra. Ele pode fazer a barra e sobre a barra metálica já montar os dentes, ou pode montar primeiro os dentes, manda para você provar. Tá vendo esses orifíciozinhos aqui? São as entradas dos parafusos lá nos mini pilares, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Alguns saíram na oclusal, mas um caso redondinho, que a gente pode chamar, né? Nenhum saiu para vestibular, e aqui na lingual é isso mesmo. A gente evita, né, se sair próximo do dente, porque fica mais difícil a inserção. Como não vai aparecer, vai ter a flange da prótese, aquela parte rósea vestibular, então não tem problema. Olha aí, aí ele já está com a barra, tá vendo? Vocês estão vendo branquinho embaixo, um pouquinho, né? O metal níquel cromo ou cobalto cromo, né? Uma barra que foi fundida, está encaixada sobre os análogos e sobre ela então é montado os dentes. Essa aí que é o procedimento definitivo. Na verdade, olha só, eu coloquei isso para vocês verem que legal. Já é uma coisa mais complexa, mas quando ele monta os dentes antes de fazer a barra, ele faz essa dicagem. Olha o sinal dos dentezinhos aqui no silicone, tá dando para perceber? Então ele fez essa muralha, a prótese em cera estava posicionada no modelo, ele vem com essa muralha de silicone e toca na vestibular dos dentes, ó, encaixado no modelo. Depois ele tirando a prótese, ele sabe o espaço que ele precisa para colocar a barra. Olha como esse componente está quase tocando no dente, então ele vai inclinar mais para a lingual para ter espaço. Então, orientado por essa matriz, vamos chamar isso de matriz, né? Que é uma dicagem, ó. Ele sabe, ou seja, ele não pode passar com esse componente para cá, em direção a vestibular. Se ele não tivesse tido esse cuidado, corria o risco dele fazer a barra em um componente sair para o lado vestibular, se ele não tivesse a prótese como orientadora. É um trabalho mais complexo, mais detalhado. Na maioria dos protéticos não fazem quando a gente não pede assim, quando não pede esse caminho. A gente fez só por efeito didático, certo? Mas é mais tranquilo, é mais correto, porque aqui ele fica seguro. Ele sabe que ele pode jogar para lingual, mas para vestibular, por exemplo, aqui nada. Então ele posicionando a matriz, e a matriz foi orientada, foi feita, moldada a posição dos dentes na PT. Então ele sabe que ele não pode avançar em direção ao vestibular. E aí ele aqui confeccionando a barra ainda em cera, tá? Na casa de material odontológico, esses componentezinhos branquinhos são UCLAs, são calcináveis que encaixam precisamente com o parafuso aqui no centro. Eles encaixam no mini pilar.
e esse em azul que você está vendo é cera. Aí ele faz essa grade, tá vendo? Essa bagunça, essa reentrança, é para que a resina entre no meio, porque a resina vai penetrar aqui tudo no meio, né? Quando ela estiver em metal, para reforçá-la, certo? Aí vai sair uma coisa só. Então isso aqui está em cera ainda. Ó, é aqui para mostrar a distância. Hoje a gente está trabalhando com a distância menor, mas antes se preconizava que essa distância ficasse distante da mucosa do rebordo alveolar 1,5 a 2 milímetros, certo? Então é claro, você vai falar, mas não vai entrar sujeirinha aí embaixo? Vai entrar, mas vai ser fácil sair também. Até porque no metal, essa partezinha aqui fica lisa, 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 polida aqui embaixo. Fica aparecendo. Tá? Na frente também mantinha uma distância dessa. Mas sim, é verdade, é uma das coisas que o paciente reclama, né? Primeiro ele reclama que veio para fazer implante e está saindo parecendo com a prótese total. Então eu acho assim, tudo precisa ser bem conversado na consulta inicial para você mostrar esses detalhes para o paciente para ele saber. Ou seja, por que não ter uma fotografia, um videozinho no computador para mostrar ao paciente a proposta, o que será o trabalho dele no final. Aí uma vista mais frontal, né? Então, na verdade, isso aqui, ó, essa aberturazinha aqui, ó, vai ficar. Aqui vai a barra metálica, tudo metal. Mas aqui vai resina, depois você não vai ver, vai resina rosa, depois os dentes ali em cima. Agora essa partezinha daqui até a parte periodontal, esses espaços vai ficar para permitir higienização. Hoje a gente já sabe, a periodontia inclusive aceita isso, ninguém melhor do que os profissionais da periodontia para dar o parecer final de que se essa barra ficar bem encostadinha na gengiva, não causa grandes agressões não, tá bom? Então pode ficar encostada na gengiva. Então aí, ó, ainda continuando, mesma coisa. Olha aí, depois de fundida, então ela vai ficar assim. Mesmo acrilizada, depois de acrilizada, essa barra vai ficar mostrando, tá bom? Em metal embaixo. Então, polidinho, nada terá contato com a mucosa. Por isso que o conceito dessa prótese é uma prótese implanto-retida. Ela vai ser retida pelos implantes, não por apoio na mucosa, nem nessa parte posterior. E só novamente relembrando, né, daqui para trás a gente considera, ó, cantilever. Por isso que tem que seguir aquela regra lá da distância. Aqui às vezes vai ser diminuído um pouquinho ainda, né, em resina. Hoje também muitas próteses não mostram mais essa barra. Reveste-se ela tudo com resina rosa, pode ficar revestida, não tem problema, desde que fique lisinha. Mas aí, né? Depois de pronta, aqui nesse caso a gente colocou um outro componente que fica numa fase intermediária, são protetores de mini pilar. Quando o paciente chega para fazer a prova ou para a instalação, a gente retira eles e faz a instalação da prótese. Né? Então aí, ó, vamos mais, ainda tá meio repetido, né? Mas aí não mostrou, mas é para fazer a prova da prótese, né? Então ela vem desse jeito aqui, você faz a prova na boca, mas em cera ainda, está com a barra metálica já no interior, mas todo o revestimento da prótese ainda está em cera, né? Aqui ela já vem pronta, acrilizada, ó, certo? Depois de provada, ó. Aqui a gente já está preparando para fazer a cimentação, são alguns detalhes muito pertinentes que eu vou passar por cima, tá bom? Não vou especificar, então logo eu cobrarei só aquilo que eu falar, né? Então, ó, a prótese já acrilizada, os parafusos do mini pilar, lá na frente eu não sei se eu vou falar, mas lembrem, esse parafuso vai receber uma carga de torque de 10 newtons, é o que é autorizado pela empresa para ele fixar. Prótese posicionada, o parafuso desce por ali, pelos orifícios, ó. Depois a gente protege ele com a fita Teflon, todos eles, põe um pouquinho para proteger a cabeça do parafuso. Por quê? Porque lá na frente, no dia que porque vocês vão ver que o protocolo dessa prótese, o protocolo da prótese protocolo de uso é que cada 6 meses esse paciente retorne ao consultório para fazer a limpeza, porque ele só vai remover essa prótese daí por um profissional da área de implantodontia. Tem que acessar esses parafusos e tirar, senão ela não sai, né? É uma prótese fixa. Então põe-se a fita de Teflon
e põe resina. Eu coloco resina e não na região de dente, quando o parafuso está emergindo na região de dente, eu fecho com resina da cor do dente. Resina acrílica, não resina foto. Eu gosto da resina acrílica. A aderência dela é melhor. Nessas regiões eu coloco resina da cor do dente também. Eu não coloco resina rosa. Até porque vai ficar paralingual e é prudente que você anote na ficha, né? Por exemplo, vai para esse paciente aqui, parafuso, um parafuso saindo na oclusal do dente 34. Aqui, lingual, proximal lingual entre o dente 33 e 32, e assim por diante. Você pode fazer um relatóriozinho na ficha do paciente para você não esquecer, né? Mas eu acho prudente colocar uma resina nessa região, uma resina da cor do dente, porque não aparece e vai facilitar a identificação quando ele retornar onde está a emergência do parafuso para você entrar com broca, porque você entra com broca, tira a resina que foi colocada até chegar nessa fita. Chegou na fita, você tira ela com um explorador para acessar, ter um fácil acesso ao parafuso para, consequentemente, remover toda a prótese. Enfim, então aí colocando, olha lá, a fitazinha bem colocada, bonitinha, né? E deixa um espaçozinho para você colocar a resina. Certo? Olha lá, colocado. Esse caso aqui eram os primeiros que a gente estava fazendo, né? Uns 15, 20 anos atrás aí, aqui em Alfenas de Curso. A gente colocou resina rosa. Mesmo ela ficando com uma cor diferente, né? Mas depois isso em uso na boca tem a tendência de igualar essa cor. Aí quando ele retorna fica difícil a localização. Então hoje eu coloco resina da cor do dente, branquinha aqui. A não ser, eu nem pergunto na verdade para o paciente, a não ser que o paciente, mas não dá para colocar porque vai aparecer. Mas não aparece, né, gente? Aí por lingual, pode fazer tranquilo. Aí vai fazer o ajuste oclusal, mas percebam que fica, né? Um espaçozinho vazio, sim. Claro que fica. E essa partezinha rosa, a flange, vai ficar. É uma dentadura parafusada, né? É bom você ter um slide desse, quando for vender o tratamento para o paciente, falar, olha, meu tratamento vai ser finalizado assim. Eu gosto de falar, é uma dentadura parafusada. A função ótima. Eu percebo que aquele paciente que usou nesse caso, esse caso era um caso assim, o paciente usou a prótese aqui por uns 10 anos, uma prótese inferior. E bagunçava, né? Porque ele não tinha segurança de jeito nenhum, que ela não parava na boca por falta de estabilidade. Esses valorizam muito. Ele acha que isso aqui é tranquilo ele superar, né? Esse espaçozinho e essa parte rosa. Porque ele está preocupado com a função, ele sabe que o jeito que era a antiga dele, que ele não conseguia mastigar nada. E essa não. Para vocês terem uma ideia, só relembrando, quando a gente deu prótese removível para vocês, a gente falou que uma prótese, quando bem feita, uma total, uma removível, em termos de eficiência mastigatória, ela chega a 25% em relação à dentição natural. E essa não, essa chega de 85 a 95%. Então ele pode morder aí, teoricamente, o que for, que está tranquilo, né? Desde que não quebre o dente. Então aí ela já cimentada, né? Cimentada não, ela parafusada, tranquilo, né? As orientações para o paciente no final, retornos para controle 1, 3, 6 meses você a troca, você tira ela, né? E 12 meses, certo? Exame radiográfico, se quiser fazer, né? Evitar soluções de bicarbonato, não é bom passar o jato de bicarbonato porque ele pode agredir o metal, deixar rugoso e facilitar a sujeira acumular ali, né? Então é bom fazer com espátulas de plástico, bem com cuidado. Reaperto dos parafusos a cada 5 anos. Tem literatura que diz para trocar esses parafusos a cada 5 anos. Eu não tenho feito isso. Os parafusos aguentam bem. Quando está tudo certinho, você tira e beleza. Isso são orientações do Daniel Teles, né? Eu estou aqui olhando que eu coloquei um slide dos meus filhos. Não sei porquê, né? Faz tempo isso aqui, né? Esse aqui é o Gabriel, que hoje está com 22 anos. O Léo, que é dentista, que é implantodontista, né? Tá lá pros Cuiabá da vida. Hoje tem 35 anos. Era a festa de aniversário dele, a gente tava saboreando um bolo, só eu, viram? Ô, gente, mas era isso que a gente tinha para falar para vocês. Então,
Eu espero que o assunto de protocolo tenha ficado tranquilo e a gente então finaliza essa parte de protocolo e amanhã na aula síncrona com certeza a gente discute alguns outros assuntos pertinentes. Tudo bem? Um abraço para vocês. Tenham todos uma boa semana.